Segundo Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença.
Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze, no alto de cada coluna, tinha 1,35 m de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia em Ribla. Lá, em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe da sua terra.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do netofatita Tanumete, e Jazanias, filho de um maacatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou as suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaliel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé: Sem, Cã, Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patruzitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.
Estes foram os filhos de Arã: Uz, U, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedá, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temã, Getur, Nafis e Quedemar. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz, e Amaleque de Tímina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu,
e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azé. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acá. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas sagradas. Este foi o filho de Etã, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Nataniel, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho do ismaelita Jeter. Calebe, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom
aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote-Jair, bem como Quenate e os povoados ao redor. Ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buma, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Efial, Efial gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Betzur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos, Arã, Mosa e Gazés. Arã gerou Gazés. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Aquisa. Calebe teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Quiriate-Jearim, Salma, fundador de Belém, e Arefe, fundador de Bet-Gader.
os descendentes de Sobal, fundador de Quiriate-Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manaatitas e os clãs de Quiriate-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Mizarreus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estaoleus, os descendentes de Salma, o povo de Belém e Atarote e Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabés, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe.